Diz assim a palavra do Senhor: e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai a Barnabé e a Saulo para a obra a que eu tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo-se sobre ele as mãos, os despediram. Amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, a Ti toda a honra, a Ti toda a glória, a Ti todo louvor e toda adoração. Muito obrigado, meu Senhor, pela Tua presença em nosso meio. Continua conosco, meu Pai, que somente o Teu nome venha a ser adorado, exaltado e glorificado nessa noite. Abençoa os Teus filhos, ó Senhor. Fala conosco através da Tua palavra e recebe, meu Deus, o nosso louvor e a nossa adoração em nome de Jesus. Pode tomar os nossos assentos. Conhecendo mais um pouco do povo de Deus. Sou funcionária não. Queridos, eu quero ler aqui com a igreja uma palavra que o Senhor colocou no meu coração. Glória a Deus. Em Lucas, capítulo 10, a partir do versículo 33, que diz assim: mas ia um samaritano que ia de viagem. Chegou ao pé dele e, vendo, moveu-se de íntima compaixão. E aproximando, atou-lhe as feridas, deitou-lhe azeite e vinho, e pondo sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e curou e cuidou dele. Querido, glória a Deus. E tem feridas que Ele quer curar aqui nesta noite. Glória a Deus, é verdade, Jesus. Eu nunca vim nesta igreja. Eu não conheço. A única pessoa que eu conheço desta igreja é ele. E o pastor, eu lembro vagamente dele em Portugal. Mas eu nunca pisei nesta igreja. Mas eu quero dizer para as pessoas que tem aqui, que enquanto eu estava sentada ali no meu lugar, que enquanto a equipe de louvor cantava este hino, você sabe que existem feridas que precisam ser curadas. Amém. E você está no lugar certo. Você conhece a pessoa certa para curar essa dor, para curar esta mágoa, para curar esta dificuldade que você está passando. Eu não sei quem te feriu na sua caminhada. Eu não sei quem cuidou da sua ferida. Mas Jesus, Ele a partir de hoje quer cuidar dela. Glória a Deus. Às vezes você se sentiu lá no chão.
E passou perto de você o sacerdote, passou perto de você e o levita, olhou para você, mas não estendeu a mão. Ei, mas o bom samaritano passa por você nesta noite, e ele quer curar a tua ferida, ele quer curar este coração que há tanto tempo chora, que há tanto tempo ele pede por um milagre. E Jesus está aqui nesta noite para curar o teu coração, para curar o teu casamento, para curar você mãe, para curar você filho. Eu não sei o que se passou, ei, mas Jesus, ele tem o vinho e o pão para cuidar de você. E ele vai te levar para uma estalagem que lá não haverá choro, que lá não haverá tristeza. Ele cuidará de você. Amém. Será no céu de glória. Ei, você tem chorado demais. Você tem sofrido demais. Você tem dizido: Deus, só passa pessoas que têm me jogado no chão. Mas aonde tu estás que não tem visto? Deus está vendo. Mas você criou, você quis escolher uns certos caminhos que Deus está deixando você trilhar. Mas nesta noite, eu não sei se Ele vai usar o pregador para falar com você mais uma vez. Mas no final do culto, se eu fosse você, eu vinha aqui à frente e mudava este coração a partir de hoje. Porque o bom samaritano, ele quer curar você. Ei, mas a atitude quem vai tomar é você. Eu agradeço a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Senhor, amém. Vou estar aqui lendo uma passagem na Bíblia, em Salmos 119:1, que diz: bem-aventurados os que trilham com integridade de o seu caminho, os que andam na lei do Senhor, amém? A partir do momento que escolhemos a vida de Deus, devemos andar em integridade, amém? Glória a Deus. Falando de escolha, minha mãe tem trazido uma palavra sobre esse tema há pouco tempo. E a partir do momento que eu mergulhei nas águas, que me entreguei sinceramente a Jesus, eu me dei conta que essa foi a melhor escolha que eu fiz em meus poucos dias aqui na Terra. Só tenho 16 anos, mas eu sei que foi a melhor escolha. Glória a Deus. Deus Todo-Poderoso, Deus de milagres. Então eu vou louvar um Deus que se chama Eu Escolho Deus. Aleluias. Louvado então, seja Deus. Qual é a sua escolha nesta noite? Qual é seu propósito nessa noite? Qual é o seu caráter diante do Senhor? Gostaria que a igreja se colocasse de pé em nome do Senhor Jesus. Vamos adorar o Senhor. Adore Ele nesta noite. Aleluia. Santo Deus eterno, Pai. Sinta a presença dele neste lugar. Senhor, eu nasci pra te chamar de Deus. Eu nasci pra te chamar de Pai. Aleluia, Senhor. E andar do seu lado. Senhor, desde o ventre da minha mãe, diz eu sou povo exclusivo seu. Glória a Deus. Eu sou abençoada se vivo obediente. Mas todo dia o pecado vem. Não deixe ele te afligir. Me chama. Meu Deus. Todo dia as propostas vêm. Glória a Deus. Me chama. Todo dia vem as tentações. Deus Altíssimo. Todo dia o pecado Meu vem. Deus, meu Senhor e Deus Todo-Poderoso. Me chama. Enche a tua casa, Mas Pai, eu a tua glória, escolho teu Deus. Espírito, Deus Eu Todo-Poderoso. escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Enche a tua Mas eu casa, escolho Deus. Pai, Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Senhor, eu
nasci pra te chamar de amor. Eu nasci pra te chamar de pai e andar do seu lado. Aleluia, Senhor. Senhor, eu sou abençoada. Glória a Deus. Me chama. Não deixe ele te chamar, não. Não aceita o pecado. Não aceita o pecado na sua vida. Escolhe a Deus neste momento. Deus está te falando. Para de ficar entre o mundo, entre o evangelho. Escolhe. Aleluia. Te entregue completamente ao Senhor. Ele está de braço aberto. Ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amiga de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Aleluia! Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Aleluia! E o versículo de número 11. Amém? Evangelho de João, capítulo 9, e o versículo de número 11. Glória a Deus. Assim a palavra do Senhor. E respondeu e disse-lhe: o homem chamado Jesus fez lodo e untou-me os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e vi. Somente a parte A deste versículo, os irmãos podem ler juntamente comigo, amém? Então respondeu e disse-lhe: o homem chamado Jesus fez lodo. A igreja pode se assentar. A palavra do Senhor é Deus falando conosco. O melhor presente que Deus deixou na terra para o ser humano é a palavra de Deus. Porque diz a Bíblia Sagrada que é esta palavra que nos leva a Deus, que nos faz entender e conhecer ao Senhor nosso Deus. Então, irmãos, Deus tem colocado esta palavra em meu coração nesta noite para falar com os irmãos a respeito do homem chamado Jesus. Aqui a Bíblia está nos dizendo a respeito de um homem. Eu creio que quase todos, ou talvez todos aqui, já leram esta passagem, já leram este texto de João no capítulo 9, onde a Bíblia nos relata a cura de um homem que era cego de nascença. Atenção que este homem não ficou cego de uma doença. Este homem ele não teve uma enfermidade a qual ele veio a ficar cego. A Bíblia diz que este homem, ele era um cego de nascença. E diz a Bíblia que este homem, ele não tinha valor nenhum para aquela sociedade daqueles dias. Porque, irmãos, o povo de Deus, ele foi um povo escolhido, o povo de Israel. Deus, ele tirou o povo de Israel através de Abraão, fazendo uma grande promessa para Abraão. Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa do teu pai, que eu vou fazer de você uma grande nação. Eu vou fazer de você uma nação numerosa. E várias vezes Deus, ele chamou Abraão a esta promessa. Ele relembrou Abraão desta promessa durante várias vezes da vida de Abraão. Deus faz esta promessa para Isaac. Deus faz esta promessa para Jacó, que depois veio a se chamar Israel. Da onde veio os 12 filhos, as 12 tribos de Israel. Deus levanta o seu povo, mas diz a Bíblia que aquele povo desce no Egito, passa uma temporada naquele lugar, e quando chega a hora, Deus resgata, tira o povo dele da terra do Egito, para levar a terra que havia prometido a Abraão. E observe que, com o passar do tempo, Deus deu àquele povo uma lei, Deus deu àquele povo um livro, Deus deu àquele povo um mandamento, para que eles pudessem ser guiados por ele. Hoje nós temos este livro, este mandamento, este conceito, esta palavra é a nossa bússola. Nós devemos ser guiados pela palavra de Deus.
devemos se deixar ser guiados pela palavra de Deus. Mas com o passar do tempo, irmãos, o povo se corrompeu, o povo se esqueceu do Senhor, ele se esqueceu de tudo aquilo que o Senhor havia ensinado. Então este homem aqui, por que ele era desprezado? Porque segundo aquela época, todo homem, toda mulher que nascesse com uma deficiência física, ou ele havia pecado, ou seus pais haviam pecado. Agora, como é possível, irmãos? Como é possível uma criança recém-nascida ela pecar? Era ignorância. Não era Deus que transmitia isso para o povo, mas sim aqueles que pegaram os ensinamentos, aquilo que Deus havia deixado, e converteram em outras palavras. Em outras situações, utilizaram aquilo que não era o propósito de Deus. E nós vemos isso acontecendo também hoje, infelizmente nos nossos dias. Mas naqueles dias, aquele homem, todo mundo que passava por ele, olhava aquele homem e dizia: pecador. Ou ele pecou, ou seus pais pecaram. Aquele homem não podia ter um bom emprego, aquele homem não podia se assentar numa boa mesa para compartilhar numa casa de família, porque ele era pecador. Todos que olhavam para ele diziam: é pecador, não se aproxime dele, não ande com ele, não acompanhe ele para lugar nenhum, porque ele não pertence à nossa sociedade. Não é assim quando nós olhamos muitas vezes para aquelas pessoas mais desfavorecidas, dizendo: eu não ando com este, eu não ando com aquela, eu não ando com aquele, fazendo aquela disseção, fazendo aquela discriminação. Este homem, ele era discriminado. Agora, precisou de um maior missionário, é o culto de missões. Precisou de um maior missionário que já pisou nesta terra, ter um encontro marcado com aquele homem. Aleluia. Observe, meus irmãos, que este homem estava cego, na sarjeta, desvalorizado. Este homem não tinha valor para a sociedade. Quem sabe você passou por isso. Quem sabe muitos já olharam para você lá no mundo. Quem sabe embriagado, drogado, e passava e dizia para os seus filhos: não ande com ele, não ande com ela, não acompanhe ele, não acompanhe ela, porque é drogado, porque não serve para andar com você. Quem sabe muitos já passaram por isso. Mas isto foi até o dia em que o homem chamado Jesus, ele apareceu na sua vida. Meu Deus! Porque quando um homem chamado Jesus, ele chega, ele pega uma situação de miséria, ele pega uma situação de tristeza e transforma ela em alegria, e transforma ela, irmãos, em vida abundante. Jesus, ele transformou aquele homem em um missionário. Jesus, ele mudou a situação. Jesus, ele mudou a história daquele homem. Diz a Bíblia que um certo dia Jesus estava passando com os seus discípulos. De repente, é engraçado, irmãos, que os seus discípulos, eles foram o que iniciaram a conversa daquele homem com Jesus. Porque eles passaram, olharam para aquele homem, Jesus passando, os discípulos vindo. Quem sabe algum deles falou: mestre, espera um pouquinho, olha para aquele homem, quem pecou? Foi ele que pecou? Ou foi os pais deles que pecaram? Porque eles eram ensinados assim na sinagoga, pelos fariseus, pelos sacerdotes daquela época. Então eles já olharam para aquele homem com desprezo. Quem pecou, mestre? Já apontando aquele homem. Ele pecou, os pais deles pecaram. Quem causou a situação da vida desse homem dessa forma? Jesus olhando para aqueles discípulos, quem sabe, falando: meus filhos, vocês têm que aprender muito. Nem ele pecou, nem seus pais pecaram. Este homem nasceu assim para a glória de Deus, para que o nome de Deus fosse glorificado. Ei, ninguém nasce à toa, todo mundo nasce com propósito. Às vezes nós vemos louvores dizendo: porque tu foi escolhido do ventre da tua mãe. Não é lorota, não, é verdade. Deus, ele tem algo maravilhoso. Deus, ele tem algo determinado para todo ser humano que nasce. Deus, ele tem um propósito na vida de cada um de nós. Glória a Deus! Mas é preciso estar no lugar certo, na hora certa. Na geração do século 21, o lugar certo, a hora certa é a hora do culto. O lugar
lugar certo é na casa do Senhor, aonde o Senhor está. É o lugar certo para nós recebermos o milagre. Aleluia, Deus. Aquele homem estava no lugar certo, na hora certa, e Jesus passou com precisão naquele lugar. Glória. Jesus não passou por acaso, naquele momento, por um simples acaso ocasional, não. Deus. É verdade. Ele tinha um encontro marcado com aquele homem naquele lugar, naquele dia. Então diz a Bíblia que Jesus ele se aproxima daquele homem e disse: homem, eu tenho algo para você nesta noite, neste dia. Quem sabe nesta tarde, não sei, a Bíblia não relata. Glória a Deus. Mas o certo é que Jesus se aproxima daquele homem. E a Bíblia diz que Jesus, ele falando isso com seus discípulos, nem ele pecou, nem seus pais pecaram. Mas ele nasceu assim. Ele está aqui nesse momento para a glorificação do nome do Pai. Para que o nome do Pai seja glorificado. Louvado seja. Então diz a Bíblia que Jesus, ele pega num ato que talvez muitos repugnariam. Porque o que Jesus faz aqui, se alguém fizer a outra, não, é nojento. Mas não faz isso comigo de jeito nenhum. Mas aquele homem estava cego. Ele não tinha escolha. Meu Deus. Até aquele momento, ele não sabia que Jesus tinha cuspido na terra, feito lodo para passar nos seus olhos. Quem sabe quando ele sentiu aquilo, ele podia ter pensado, ele fez uma água lá, né? Tornou um pouquinho de água na terra. Não, diz a Bíblia que Jesus ele cuspiu na terra, fez lodo e colocou nos olhos daquele homem. Mas que situação, irmãos, que coisa! Quando nós olhamos a Bíblia Sagrada, irmãos amados, em outras curas que Jesus fez, nós vemos outras formas de trabalhar. Como por exemplo, em Marcos capítulo 10, quando a Bíblia fala a respeito do cego Bartimeu. A Bíblia diz que Jesus ele ia descendo para Jericó. Então um homem começou a gritar no meio da multidão: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E diz a Bíblia que a multidão começou a dizer para aquele homem: cala-se, não incomode o mestre. Você não está incomodando só o mestre, mas como também todo este povo. A multidão já estava incomodada com o grito daquele homem, mas ele perseverava: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Porque ele sabia, irmãos, ele não via, mas ele ouvia. E no seu coração ele cria que se Jesus parasse para ouvir a ele, o milagre da sua vida chegaria naquele lugar. Então ele continua insistindo. Então diz a Bíblia que Jesus parou. Aí vem alguém, pega naquele homem e diz: tem bom ânimo, o mestre te ouviu. Glória a Deus. Aleluia. Alguém parou, pegou naquele homem e disse: o mestre te chama, anima-te. Glória a Deus. Aleluia. Muitos tentaram abafar o clamor daquele homem. Muitos tentaram de qualquer maneira calar o clamor da vida do Bartimeu. Mas ele persistiu: Jesus, tem misericórdia de mim. Em outras palavras, ele está dizendo: durante toda a minha vida não teve solução, mas a solução é o Senhor, e o Senhor está passando aqui agora. Aleluia. E diz a Bíblia que Jesus chega e olha para aquele homem e diz: o que queres que eu te faça? Observe a diferença. Jesus ele não cuspiu no chão, fez lodo, passou no olho daquele homem. Jesus simplesmente perguntou: o que queres que eu te faça? E diz a Bíblia que ele respondeu: Senhor, eu quero ver. Então Jesus olha para aquele homem e disse: vai, a tua fé te salvou. Meu Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. É engraçado que Jesus ele não disse: vê. Não, Jesus disse: vai, a tua fé te salvou. E diz a Bíblia que logo ele viu. Meu e ele teve um grande privilégio, irmãos. Sabe qual foi a primeira coisa que Bartimeu viu quando ele abriu os olhos? Ele viu o dono da vida. Ele viu Jesus Cristo, aquele que eu e você almejamos ver um dia. Ele teve esse grande privilégio. Além de receber a salvação em primeiro lugar, ele teve o privilégio, a oportunidade de ver Jesus. Glória a Deus.
No primeiro instante, na hora do milagre, ele viu Jesus. Que maravilha, irmãos. Eu imagino a alegria de Bartimeu. Quem sabe ajoelhado, na hora que ele abre os seus olhos, ele olha aquele ser resplandecente, aquele homem diferente, aquela voz suave, aquela voz amorosa, dizendo: a tua fé te salvou. Glória a Deus. Aleluia, glórias a Deus. Então, na vida do Bartimeu, Jesus ele fez isso. Ele disse: vê, com o poder da palavra, Jesus ele curou Bartimeu. No livro de Marcos, capítulo 8, versículo 22, nós vemos outro cego que Jesus ele cura. Nós vemos outro homem que recebe a visão através de Jesus. A Bíblia nos fala a respeito do cego de Betsaida. A Bíblia diz que aquele homem ele era cego. Ele não via. Então, de repente, Jesus ele chegou para aquele homem. E diz a Bíblia que Jesus ele fez outra coisa. Irmãos, a história do Bartimeu, olhando para nossos dias hoje, é a mais fácil para nós. Porque quando nós queremos oração, nós viemos aqui, né, o pastor, o obreiro, impõe a mão sobre nós, né? A Bíblia diz que a oração da fé curará o doente, e se ele tiver cometido pecado será perdoado. Então a Bíblia diz que a oração imposta pelas mãos do pastor da igreja, do obreiro, ela tem efeito sim. E é aquilo que mais nos, né? Agora aqui não, Jesus faz outro ato que parece que não condiz muito com a educação, parece que não condiz muito com a ética, mas é assim mesmo, sabe por quê? Jesus ele não trabalha com a ética, Jesus ele trabalha com o seu poder, ele trabalha com a sua vontade, ele trabalha da forma que ele quer. Com o Bartimeu ele quis falar ver, com esse homem ele falou assim: não, aqui com este homem vai ser diferente. Mas o que ele fez? Diz a Bíblia que ele cuspiu no olho do homem. Ele não impôs, diz a Bíblia que ele cuspiu e colocou as mãos sobre o homem. Ele não simplesmente falou: vê, a tua fé te salvou. Não. Diz a Bíblia que Jesus cospe no olho dele, coloca a mão sobre ele e pergunta para ele: o que você vê? Diz a Bíblia que aquele homem, de repente, ele começa, quem sabe, eu vejo, Senhor, homens como árvores. Ou seja, eu não estou vendo direito. Eu estou vendo tudo embaçado. Eu já vejo, se antes nem isso eu via. Meu Deus. Mas eu não vejo direito. Agora observe, irmãos. Aquele que falou para o Bartimeu: vê! Não podia simplesmente chegar para aquele homem e dizer: vê? Não. Jesus ele conhece a estrutura do Bartimeu. Ele conhece a estrutura do cego de Betsaida. Ele conhece a estrutura do cego lá de Siloé. Ele conhece a sua estrutura. Ele sabe da forma que trabalha na vida de cada um. Meu Deus. Então diz a Bíblia que Jesus, ele pega e cospe de novo, segunda vez, não é? Jesus era sem educação, né? Se fosse nos nossos dias hoje, olhar um negócio desse, quem não cresce que ele era o Filho de Deus, porque nem toda a multidão que acompanhava Jesus cria que ele era o Filho de Deus. Se fosse eu, não aceitava não. Mas só que quem murmurou também viu o milagre. Porque viu na segunda vez aquele homem abriu os olhos. Agora eu vejo com precisão. Agora eu vejo direito. Agora eu vejo que o Senhor é o Messias. Agora eu vejo que o Senhor é o Filho de Deus. Aleluia. Então observe que durante esses dois percursos, durante essas duas histórias verídicas, esses dois fatos acontecidos, Jesus ele trabalhou com cada um diferente, mas foi na hora, foi diante dele. Aquele homem também teve o privilégio de ver Jesus pela primeira vez. O primeiro homem que aquele homem também contemplou foi o Senhor Jesus. Agora este homem aqui, ele não teve esse privilégio, não teve, mas ele teve também o privilégio da cura e da salvação. Agora o que nós observamos com isso? Diz a Bíblia que Jesus então ele pega, agora voltando aqui para este homem, para este cego que está neste texto, diz a Bíblia que Jesus ele cospe no chão
Jesus ele tinha um mistério com o chão, irmãos. Diz a Bíblia que quando eles trouxeram aquela mulher pecadora, né? Que trouxeram e falou, Senhor, ali eles estavam sendo astutos, né? Porque eles falaram assim, vamos levar a mulher até Jesus, porque eles queriam pegar Jesus de todo jeito, né? Crucificar Jesus, mas eles não tinham que ter um motivo. Mas Jesus, irmãos, ele não dava motivo para ser crucificado. Ele não dava razão para ser condenado. Mas diz a Bíblia que os fariseus tentando armar uma cilada para Jesus, fala, vai até lá, leva a mulher para ele, deixa que ele julga. Se ele falar que ela deve ser morta, ele vai ser condenado pelos romanos por assassinato. Porque ninguém pode matar aqui sem autorização da entidade maior romana. Se ele falar que esta mulher não vai ser morta, então nós é que vamos matar ele, porque ele está indo contra a lei de Moisés. Mas que situação! Se fosse eu ou você, talvez nós tinha caído numa dessas. Talvez por, né, autoridade, ela tem que morrer mesmo. Vamos apedrejar, né? Caía no laço. Ou então por misericórdia dizia, não, mas quem sou eu para tirar a vida dessa mulher? Não, essa mulher vai morrer não. Aí ó, então agora é você que vai morrer. Tá contra a lei de Moisés aí. A lei de Moisés diz, adulterou, morte. Morreu, apedrejada. Até a morte. Mas Jesus, irmãos, o dono da vida, o dono da ciência, o dono da sabedoria, ele, aquele que conhece, que sonda o coração, ele sabia o que estava dentro do coração daqueles homens. Meu Deus. Então quando aquela mulher chega ali jogada diante de Jesus, diz a Bíblia que Jesus, é só o porvir que vai revelar, né, pastor Eduardo? Diz a Bíblia que Jesus abaixa e escreve no chão. O que ele escreveu? É só ele, os anjos e o Pai que sabem, né? Mas diz a Bíblia que Jesus escreve no chão. E aqueles que levaram aquela mulher, ansioso para receber uma das duas respostas, ou mata ou não mata. Se ele mandar matar, nós pega ele. Se ele falar para não matar, nós pega também. Mas Jesus falou, não. Aquele que não tem pecado, atira a primeira pedra. Meu Deus, louvado seja Deus. Jesus, ele trabalha diferente, irmãos. Jesus, ele trabalha da maneira que ele quer. Então diz a Bíblia que naquele momento aqueles homens, aqueles acusadores foram deixando as suas pedras. Todos eles estavam com pedras na mão já, pronto para apedrejar aquela mulher, dizendo, pecadora, tem que morrer. Ou Jesus, né? Ou apedrejar a mulher ou Jesus, né? Ainda não era o momento dele pagar o preço. Porque se ele morre naquele momento, ele ia pagar o preço só pela mulher. Ele tinha que pagar o preço por todos nós, né? Não era hora. Mas então diz a Bíblia que Jesus naquele momento fala, quem não tem pecado, atira a primeira pedra. E diz a Bíblia que um por um foram, ó, pedra, ó. Quem sabe começou a se ouvir pedra caindo no chão, ó. Então diz a Bíblia que Jesus, ele olha assim, quando ele levanta, ele olha, não tem ninguém, e ele pergunta para aquela mulher, mulher, onde estão os teus acusadores? E ela diz, Senhor, eles se foram. Então vai e não peques mais. Os teus pecados estão perdoados. Aquela mulher, ela recebeu a salvação. Então observe que Jesus, ele trabalha na vida de cada um diferente. E nesse momento aqui, diz a Bíblia que Jesus novamente usando a terra, cospe no chão, faz lodo, coloca no olho daquele homem. Ele podia muito bem fazer com Bartimeu ver. Ele podia fazer como o cego de Betsaida, cuspir diretamente no olho e falar, não, mas meu negócio com este aqui é diferente. O Bartimeu, ele não tinha estrutura para ir até o tanque de Siloé, se lavar. Ele ia parar no meio do caminho. Você está entendendo? O Bartimeu, se ele faz a mesma coisa, quem sabe unta o lodo e fala, vai até o tanque de Siloé e lava-te. Talvez ele dizia, vou nada. Jesus está brincando comigo, né? Ele não tinha estrutura para ir até os tanques de Siloé. Estava no tanque de Betesda, ou de Siloé. Talvez no meio do caminho ele falava, não vou mais não. Vou parar por aqui. Então Jesus, ele trabalhou na vida desses dois da forma que ele entendeu que eles suportariam.
da forma que eles precisavam ser trabalhados. Agora, neste homem aqui, Jesus unta os olhos dele e disse: vai, lava-te no tanque de Siloé. E diz a Bíblia que imediatamente aquele homem levanta e vai. E ele lava no tanque de Siloé. Aí a Bíblia parece que cala a respeito desse homem e já mostra outro contexto. Alguém olhando e dizendo: mas este daí não era aquele cego de nascença? E diz a Bíblia que uns diziam: parece com ele. Não, não é ele. E outros diziam: não, é ele mesmo. Não, é alguém que parece com ele. E diz a Bíblia que ele chegou e falou: quer saber? Vou acabar com essa conversa. Sou eu. Meu Deus. Glória a Deus. Aquele que andava mendigando, aquele que era desprezado, aquele que não tinha valor perante a sociedade, sou eu mesmo. Aleluia. Mas o que te aconteceu? O homem chamado Jesus fez lodo e untou meus olhos e disse: vai e lava-te no tanque de Siloé. E eu fui, lavei-me e vi. Estou vendo. Ainda não tive o privilégio de vê-lo, mas eu sei que ele existe, eu sei que ele é real, eu sei que ele está presente, eu sei que ele é. Então diz a Bíblia que aqueles homens existem, irmãos. Que eu vou falar aqui agora, os opositores de milagre, aqueles que não acreditam, estão dentro do povo de Deus, irmãos. Quem estava ali não era grego, não era gentil, não, era povo de Deus, era povo escolhido, era Israel, era a igreja daquela época. Até antes de Jesus ser crucificado, era a igreja do Senhor. Então aqueles homens pegaram aquele homem e disseram: não, vamos levar ele no sumo sacerdote. Vamos levar ele diante dos fariseus, porque isso não pode acontecer. A Jesus curou no sábado, ele tem que morrer. Não pode ser uma coisa dessa. Meu Deus. Oh, Jesus. Então diz a Bíblia que aqueles homens pegaram aquele homem, aqueles opositores de milagre, aqueles opositores de Deus, daquilo que Deus faz na vida do ser humano. Irmãos, como crentes fiéis, como servos de Deus, quando aqueles homens viram aquele homem enxergando, eles deviam fazer uma festa, dizendo: vamos louvar a Deus, vamos entoar louvores ao Senhor, porque este homem era cego e agora ele vê. Só Deus pode fazer uma coisa dessa. Mas não, olhou para ele e disse: não, não pode ser. Não, Deus te abençoa, Deus te exalta. Alguém do seu lado, opositor de milagre, fala: não, o irmão fulano não. Deus te levanta como obreiro, mas o Zé Luiz, não. Deus levanta o pastor Eduardo para pastor da igreja, talvez alguém lá do Gabriel, não. Os irmãos aqui, as irmãs, não. Meu Deus. Os opositores de milagre. Mas nós que recebemos a Cristo, recebemos o espírito de ousadia para anunciar quem nos salvou, podemos colocar a mão no peito, não com arrogância, não com altidão, mas com misericórdia, que nos alcançou a dizer: sou eu mesmo. Ele me alcançou. Eu estava cego, eu estava no mundo, eu estava aprisionado, mas um dia um homem chamado Jesus, ele alcançou a minha vida. Eu não podia ver, eu não podia enxergar o quão era bom servi-lo, o quão era bom adorá-lo, mas agora eu vejo. Diz a Bíblia que levaram aqueles homens diante dos fariseus e chegaram ali e começaram a dizer: quem te fez isso? Ele falou: foi um homem chamado Jesus. Louvado seja Você Deus. conhece ele? Ainda não, mas quero conhecer. Glória a Deus. Perguntaram outra vez: quem te fez isso? O homem chamado Deus Jesus. adorado. Como que ele fez? Ele fez lodo, untou a terra, colocou nos meus olhos e disse: vai e lava-te no tanque de Siloé. E por que você fez? Quem sabe? A Bíblia não diz, não quero forçar. Porque eu senti que a voz daquele homem era diferente. Porque eu senti amor na voz daquele homem. Meu Deus. Porque antes daquele homem falar comigo, eu só ouvia a voz de desprezo. Porque antes daquele homem chamado Jesus falar comigo, eu só ouvia a voz de derrota. Eu só ouvia a voz que me deixava mais ainda no chão do que eu já estava.
Mas naquele dia eu ouvi uma voz diferente. Era uma voz de misericórdia, era uma voz de amor, era uma voz de ternura, que olhou para mim com misericórdia e disse: vai, lava-te no tanque de Siloé. Glória a Deus. Ninguém nunca havia se valorizado da minha vida como aquele homem. E eu criei, fui, lavei e me vi. Meu Deus. Diz a Bíblia que os fariseus dizendo: dá glória a Deus, este homem é pecador. E diz a Bíblia que aquele homem disse: se ele é pecador, não sei. Eu só sei de uma coisa: eu nasci cego, eu era cego, mendigava, mas Deus, agora eu glória a vejo. Deus. Glória a Deus. Aleluia. Como pode um pecador fazer os sinais deste? Aquele homem começou a pregar para o fariseu. Aquele homem começou a pregar para os opositores de milagre e dizer: pode um pecador fazer uma coisa desta? Alguma vez já se ouviu dizer que um cego de nascença voltou a ver? Não. Meu Deus. E diz a Bíblia que aqueles opositores de milagre levanta quando aquele homem fala: você, nascido no pecado, nascido na ignorância, nem na escola foi porque era cego, quer ensinar a nós, doutores da lei, sacerdotes, juízes, fariseus. E diz a Bíblia que expulsaram aquele homem. Aí chega o momento, irmãos, já estou concluindo para terminar. Chega o momento mais glorioso da vida daquele homem. Diz a Bíblia que Jesus, ele ouviu falar que aquele homem havia sido expulso do templo. Então diz a Bíblia que Jesus, ele chega perante aquele homem. Eu creio, irmãos, que aquele homem conheceu que era Jesus pela voz suave, pela voz de amor, pela voz de misericórdia. Porque diz a Bíblia que Jesus chega para aquele homem e fala assim: crês tu no Filho de Deus? Ele fala: Senhor, eu creio, mas quem é ele para que eu creia? E diz a Bíblia que Jesus olha para aquele homem e disse: eu sou o que fala contigo. Meu Deus. Então diz a Bíblia que aquele homem, ele cai prostrado e dando glórias a Deus. A igreja se coloca de pé. Meu Deus. E diz a Bíblia que aquele homem, ele cai prostrado e dando glórias a Deus. Eu tinha valor para a sociedade, agora eu tenho um nome. Agora eu vejo. Quando eu passo na rua, aqueles que me olham já não olham mais para mim dizendo: é um cego, é um mendigo. Eles já olham para mim dizendo: é um milagre de Jesus. É aquele que Jesus fez um milagre. É aquele que agora é presbítero. É aquele que agora é pastor. É aquele que agora é diácono. É aquele que agora é servo de Deus. É aquele que agora é crente. É aquele que agora é honesto. É aquele que já não é drogado, é aquele que já não é embriagado, é aquele que já não é mais que estava na sarjeta, mas é um homem novo, é uma nova criatura, pois aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Te damos graças, Senhor, pela tua misericórdia que nos alcançou. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor, meu Pai querido, venha levantar, meu Deus querido, cada irmã que está aqui nesta noite, como o Senhor levantou aquele cego, meu Pai querido, que se tornou um missionário, que se tornou, meu Pai querido, um pregador da tua palavra, que anunciou que o Senhor é Deus, que o Senhor faz milagre, que o Senhor salva, que o Senhor dá vista ao cego, que o Senhor, meu Pai querido, é o Cristo, o enviado de Deus, que fora do Senhor não há salvação. Pai querido, levanta, Senhor meu Deus, servos e servas do Senhor neste lugar, para fazer a diferença, para testemunhar do teu nome, para a glória do teu nome, Senhor. E quem não tiver o seu nome escrito lá no céu, este não vai entrar. Eu não sei a hora, pode ser até agora, mas eu sei que Jesus breve vem. Deus abençoe, Meu Pai, presbítero Wallace, Senhor Deus, que falou profundamente nos nossos corações. Continua na tua igreja, dando retorno de paz. Nos despede, Senhor, da tua casa,
mas nunca da tua presença, meu Pai. Nós te pedimos, agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus. Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces divinas consolações do Santo Espírito de Deus esteja sobre as nossas vidas e todos aqueles que creem aguardam a vida de Cristo. Digamos todos juntos: amém! E até aqui? E por isso? Amém! Cumprimento o seu irmão, diga para ele: foi bom estarmos aqui nessa noite.